Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para junto aprender da palavra. Vou tentar fazer hoje que eu estou sem óculos. Eu deixei na casa da minha amiga e esqueci. Então é muito ruim trabalhar sem o óculos. Mas eu creio que se for da vontade de Deus vai dar tudo certo. Amém? Estamos aprendendo o livro de Êxodo, a história de Moisés, mas a gente vai dar outra saidinha, porque o Senhor me levou para outra história. Vamos passar por Jeremias 23 e depois lá em Atos 9, do 1 ao 19, que é a salvação de Saulo. Você quer saber o título? Deus restaura, liberta e salva. Pode ter certeza disso. Está orando por alguém? Seja filho, esposo, esposa, amigo, vizinho, aquela pessoa sua querida que você tem apresentado a Deus, tem clamado a Deus, Ele restaura, liberta e salva. Não tenha dúvida disso. Se Deus me tirou de Êxodo para mandar essa mensagem para você hoje, é porque Ele está recebendo sua oração, seu jejum, seus louvores, seu choro pela madrugada, o seu clamor diante daquela pessoa que aos seus olhos não tem saída. Deus é a saída. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que está te direcionando. Ele é a única verdade que vai te levar para a verdade, te mostrando a salvação no meio dos teus. Ele é a vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então não perca a fé. Continue na porta orando, clamando e louvando, porque a sua vitória está chegando. A Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Ele faz proezas e maravilha. Então não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de ter fé, não pare de acreditar, porque o seu milagre está bem pertinho. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Mas o importante é que a gente junto aprenda, guarde no coração e tenha convicção da sua vitória. Tenha certeza que Deus está trabalhando no silêncio. Quando você menos esperar, você vai ouvir a notícia ou dentro de casa, paz do Senhor. Você vai ver uma pessoa sendo transformada, sendo restaurada, sendo libertada, sendo salva para a glória de Deus. Ah, Beto, mas você não sabe o tempo que eu tenho orado. Continue, porque Deus tem a hora certa. Mas as suas orações, os seus clamores, as suas petições, os seus votos com Cristo, nada caiu por terra. Ele está fazendo uma grande obra. Quando você menos esperar, Deus vai te pegar de surpresa. Amém? Aqui Jeremias 23 diz, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Deus é Deus de perto e Deus é de longe. Você pode estar orando aí na sua casa e seu filho está do outro lado. O seu esposo no trabalho, em outra empresa, bem distante. Deus é Deus de perto e de longe. Você está orando pelo seu patrão, pelaquela sua luta no seu trabalho. Deus é Deus de perto e de longe. Deus não tem distância para Ele. O oceano para Ele é como chegar na tua casa ou na minha. Ele passa Oceano Atlântico, Ele visita lá do outro lado, seja a capital no Brasil, seja no exterior. Deus é Deus de perto e de longe. Então tenha calma, porque o Senhor está fazendo uma grande obra. Porque a Bíblia diz, eu sou o que sou. E operando eu, quem impedirá? Então o Senhor opera, o Senhor faz proezas e maravilha. Não esqueça, Deus é Deus de perto e de longe. Vamos aqui ver a salvação de Saulo com a sua família, com seu esposo, seu filho, sua filha, sua esposa. Não vai ser diferente. Capítulo 9 de Atos. E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Veja que Saulo aqui ainda respirava ameaças. Ele estava com cartas das autoridades para pegar o povo de Deus, para perseguir, para maltratar,
para azucrinar e para matar. Mas o Senhor tinha planos para Saulo. Você pode estar com uma pessoa totalmente na prostituição. Você pode estar com uma pessoa que se diz ateu. Eu não sei qual é a sua situação, mas aqui ele ainda respirava ameaças. Porque ele era uma ameaça para os cristãos. Ele tinha influência. Ele estava levando carta das autoridades, digamos, de um governador, de um presidente, para que prendesse o povo de Deus, para que massacrasse e chegasse à morte. Mas o Senhor tinha outros planos para Saulo. Deus tem planos para a tua família. Então não se espante, não se desespere. Não, porque Saulo estava com cartas de autoridade. Saulo já tinha feito muitas atrocidades, mas tudo tem uma hora certa. Lembre-se disso. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, que homens, que mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Tá vendo? Ele pegou cartas, porque essas cartas davam autoridade para que ele prendesse aquele povo de Deus. Quantas vezes você e eu somos perseguidos e perseguidas? Quantas afrontas você tem recebido na sua casa? Ou até zombaria daqueles que dizem, ele ou ela está orando em vão? Permaneça, perseverais até o fim, da-te a coroa da vida. Tem a coroa da vida no céu, mas tem a coroa da vitória aqui na terra. Persevere, ore sem cessar, porque o Senhor chega na hora que você menos espera. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Subitamente, de repente, aquela luz clareou. A Bíblia diz que o Senhor é a luz do mundo. A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, mas a Bíblia também diz que Ele é o justo juiz. Ele chega na oportunidade, na ocasião que há necessidade. Se for como luz, Ele chega como luz. Mas se for como justiça, Ele chega como justiça. Mas Ele chega. Ele chegou na vida de Saulo. Ele fez coisas tremendas. Ninguém estava orando por Saulo. A Bíblia não diz que estava orando. A Bíblia diz que os cristãos corriam, se assustavam, porque ele era o terror. Mas o Senhor já tinha uma data marcada com Saulo. Então, se o Senhor tinha uma data marcada com Saulo, e aquele que eu e você está orando? Oração chega no céu. Oração chega no trono. Persevera, porque Deus liberta, Deus restaura e salva. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo ouviu aquela voz, caiu por terra. Ele caiu porque a autoridade máxima chegou. Ele caiu porque aquela luz é grande e poderosa. A Bíblia diz lá em Apocalipse que na Nova Jerusalém não vai ter luz, né? Nem vai ter dia, nem vai ter noite, porque a glória do Senhor iluminará toda a terra. A glória do Senhor chegou ali para Saulo. Ele, como ser humano, não suportou e caiu por terra. Cadê a autoridade brava? Cadê o homem que estava ali com tantos soldados para prender o povo de Deus? Cadê aquele homem? De repente caiu por terra. Por que ele caiu por terra? Porque não tem autoridade maior do que o Senhor. Porque não tem ninguém que diante de Deus fique de pé. Deus é Deus. Não se assuste com a posição, com a função ou com o dinheiro que tem. Não, glorifique o teu Deus, porque Ele chega para aquele que pensa que é. E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, aleluia, a quem tu persegues. Dura é para te recalcitrar contra os aguilhões. Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Né? Saulo não imaginava que perseguia Jesus, mas Saulo perseguia o povo de Deus. E quem persegue o povo de Deus, persegue Jesus. Porque a Bíblia diz que nós somos a menina dos seus olhos. Então quem está te perseguindo, te afrontando, te humilhando, te massacrando, ele simplesmente está fazendo ou ela com Jesus. Mas Jesus chega. Glória a Deus.
E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Veja que aqui a coisa já mudou de figura. Senhor, que queres que te faça? Ele ainda perguntou, caído por terra. Quando ele caiu, ele perguntou por que ele estava caído. Porque a Bíblia diz que o Senhor disse: levanta-te. Então ele estava no chão. Quando o Senhor chega, não tem grande que não caia. Não, não tem grande diante de Deus, não. O grande é Ele. Ele manda e não é mandado. Quando Ele chega, coisas tremendas acontecem. Ele disse: levanta-te e entra a cidade. Ainda deu uma ordem, o lugar certo. E lá te será dito o que te convém fazer. Você lembra-se que eu li aqui em Jeremias 23, 23? Que Deus é Deus de perto e de longe? O Senhor já disse para onde Ele ia. O Senhor disse: levanta-te, porque eu tenho uma ordem e tu vais saber como agir. Deus é Deus. Não pare de orar, de louvar, de buscar pela pessoa que você está intercedendo. O Senhor tem a hora certa, tem o lugar certo, tem as pessoas que vai cuidar. O Senhor sabe como chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele conhece aquele que a gente está orando ou aquela, ele conhece as qualidades, os defeitos, ele conhece as fraquezas, ele sabe como chegar. Ele fez eu e você e todos. A Bíblia diz que antes da gente existir, ele já nos conhecia. Olha que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Veja que os homens iam com ele, mas não viu ninguém. Porque naquele momento a salvação era só para ele. Mas a Bíblia diz que aqueles homens ficaram espantados. Ouviram alguma coisa? Vão se espantar com o poder de Deus na vida dos teus. Vão se espantar com a restauração, libertação e salvação na vida daquele e daquela que está no teu joelho. Vão se espantar. Mas tem a hora certa. Porque veja que esse soldado estava, mas ninguém viu nada. Só se espantou, porque viu que algo estava acontecendo. Mas naquele momento não era com eles, era com Saulo. Deus tinha a hora certa para chegar. Não pare não, ele está trabalhando, glória a Deus. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão o conduziram a Damasco. Veja que ele primeiro caiu por terra, porque a luz derrubou ele. Tirou ele do cavalo do orgulho, da soberba, da prepotência. Derrubou ele pensando que era alguma coisa. Ele não estava com cartas, mas o grande eu sou derrubou ele. E agora ele saiu andando sem enxergar nada. Porque Deus é lindo. Aqui diz: e Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos não via ninguém. Porque era uma reunião do Senhor com ele. Era um tratamento de Deus com ele. Deus trata com cada um como ele quer. E guiando pela mão, conduzir a Damasco. Aquele homem que estava cheio de eu, cheio de braveza, agora foi conduzido, foi guiado, porque não enxergava nada. Deus é Deus, Deus é poderoso, Ele sabe como trabalhar. Quando Ele começar a agir, não se assuste não, deixe Ele fazer, porque Ele sabe como chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E esteve 3 dias sem ver e não comia nem bebia. Você já pensou? 3 dias sem ver nada. Mas o lindo dessa história é que ele não comia e não bebia. Porque ali, naqueles 3 dias que ele estava sem comer, ele já estava tendo comunhão com Cristo. O Senhor já estava se revelando a ele. Ele já estava em jejum, sem comer e sem beber. Louvado seja o nome do Senhor. Os 3 dias que ele estava em comunicação com o céu. Era 3 dias de reunião do Senhor para com Saulo. O Senhor sabe como chegar. O Senhor sabe o dia, a hora e a data. Então não se assuste. Não pare de acreditar. Porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas convicção das que se espera. Tenha fé e espere. Peça ao seu escudo da fé, aquele que apaga todo dado inflamado maligno e aumenta a tua fé.
Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Peça o escudo da fé. Peça pelo aumentar a sua fé. Porque às vezes o que você está vivenciando é tão terrível que aos seus olhos humanos não tem solução. Mas a pessoa aí estava matando, estava perseguindo, está fazendo isso, está massacrando, porque isso aqui fazia tudo isso. Mas agora estava 3 dias sem comer e sem beber, porque a presença de Deus para ele era o suficiente. O Senhor sabe chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, em visão, olha que coisa linda. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse o Senhor, em visão, Ananias? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Era um Senhor, olha que coisa diz, aqui diz em Damasco, certos discípulo, era um discípulo. Ananias era um discípulo do Senhor. O Senhor procurou a pessoa certa para cuidar de Saulo. Deus tem a pessoa certa para trabalhar na vida dos teus. Tem calma. E disse ele, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Era um servo obediente. E disse o Senhor, levanta-te e vai na rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O que eu acho lindo é o que o Senhor manda Ananias se levantar e dar o endereço todinho, né? Ainda diz que ele está lá na casa de Judas, mas está orando. Deus é Deus de perto e de longe. Não se preocupe onde ele se encontra, se está nas drogas, por aí as bocas de fumo. Jesus conhece o endereço. Jesus, quando chegar lá, já tem um Ananias para cuidar dele ou dela. O Senhor sabe trabalhar. Lembre-se que Saulo aqui não estava na igreja orando. Não, Saulo estava indo perseguir, já tinha feito muito massacre ao povo de Deus. Mas foi o Senhor que foi ao encontro de Saulo. E agora ele disse a Ananias, está lá na rua direita. Quando tu chegar lá, ele está orando. Está vendo que ele estava 3 dias sem beber e sem comer, mas já estava em sintonia com os céus? O Senhor sabe derrubar os Saulo. Tenha calma. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. O que eu acho lindo é que enquanto o Senhor falava com Ananias, Saulo lá, numa visão, já via um homem de Deus chegando para ele orar por ele. Deus não é Deus de confusão. Deus falava com Ananias e confirmava com Saulo, porque Deus é amor, é o príncipe da paz, é a luz do mundo, é o arquiteto do ser humano. Ele sabe trabalhar, ele conhece as qualidades e os defeitos da pessoa que eu e você está orando. Ele conhece a rebeldia, a prepotência, a soberba, a altivez. Ele sabe como chegar. Tem Ananias preparado para ele e para ela. Tenha calma. Respondeu Ananias, olha o que Ananias respondeu. Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Você está vendo que Saulo não era de brincadeira? Aqui Ananias disse, Senhor, tu estás mandando, mas esse homem tem feito tantos males a teu povo. Olha a resposta do Senhor. Tem alguém feito mal, te perseguindo, te massacrando? É teu, da tua parentela, teu esposo ou tua esposa tem te machucado? O Senhor sabe como trabalhar. Olha o que o Senhor respondeu a Ananias. Aqui tem poder, e aqui tem poder dos principais. Olha o que Ananias ainda disse ao Senhor. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O Senhor sabia tudo isso. Mas Ananias disse, ele ainda tem poder para prender o teu povo, ele tem autoridade. Além dele ser autoridade, o conhecimento dele é muito forte. Qual o conhecimento da pessoa? Qual é o grau de influência que ele ou ela tem? Qual é a posição que ele ou ela ocupa? Nível escolar, superior, autoridade, tem dinheiro? Isso para Deus não é nada, porque quem é tudo é o Senhor. E disse, porém, o Senhor, olha o que o Senhor disse a ele, disse para mim e para ti. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido,
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus já escolheu os teus, Deus já escolheu os meus. Ele disse a Ananias, vai, porque é um vaso escolhido. E ele quer que eu e você continue orando, louvando, jejuando e pagando preço. Seja um Ananias, que eu possa ser um Ananias, porque Deus está fazendo coisas tremendas. Desculpa. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você está vendo que não tem brado para o Senhor? Ele disse, ele vai ver quanto ele vai padecer pelo meu nome. Saulo perseguiu, massacrou, mas foi cobrado. Aquele que te massacra, que te machuca, Deus sabe como trabalhar. Tenha calma. E Ananias foi e entrou na casa de impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Você está vendo que Ananias era um homem de Deus? Orou, disse, olha, o Senhor me mandou para orar, para você ser cheio do Espírito Santo. Deus tem um Ananias, Deus tem um homem e uma mulher de Deus para abençoar os teus. Tenha calma, só não pare de orar. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Quando Ananias orou, as escamas dos olhos de Paulo caiu por terra. E ele foi batizado. A gente está orando pelos nossos e Deus está tirando toda a escama. Deus está limpando de dentro para fora. Continue orando, continue intercedendo, porque as escamas estão caindo por terra do pecado, da dúvida, de tudo que ele ou ela faz ou critica. Deus está tirando a incredulidade. Deus sabe como chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. A Bíblia diz, depois que Ananias orou, as escamas caíram por terra e ele comeu e passou alguns dias ali. Continue na presença do Senhor, orando, louvando e pagando o preço. Porque enquanto a gente ora, enquanto a gente faz voto, enquanto a gente busca o Senhor está do outro lado trabalhando. Deus é Deus de perto e de longe. Deus conhecia até o endereço que Deus mandou Saulo ir e mandou Ananias ir lá. Ele é especialista em milagre. Ele está trabalhando. Sabe o que Deus está fazendo? Está restaurando, libertando e salvando. Descansa teu coração. Faz tua parte, porque o milagre está chegando. Amém? Um cheiro no coração. Deus abençoe e até amanhã.